E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, já temos o primeiro finalista da Champions League, né, da UEFA Champions League 2024-2025. É isso mesmo, gente. Depois daquele jogão de ontem, né, entre Inter e Barcelona, fomos abençoados aí com um belo jogo para a gente acompanhar. A Inter é a primeira finalíssima. E eu só tenho uma coisa para falar para vocês têm que passar a assistir meu vídeo de prévia, gente. Então, e tudo isso e muito mais, só depois da vinheta. Então, roda. Fala, galera, eu sou o Rafa. Bom, tô passando aqui pra gente conversar sobre esse jogão que aconteceu, né, na noite, tarde de ontem, lá no San Siro, né, entre Inter e Barcelona, um jogo válido aí pela semifinais, né, jogo de volta aí da Champions League, onde o primeiro jogo tinha ficado 3-3, né, e eu falei com vocês aqui no meu vídeo de prévia algumas coisas que eu acabei acertando, né, mas eu esqueci também de outras, né? Começar a falar com vocês que eu esqueci de trazer na prévia sobre o retorno, né, do Lautaro Martinez, que foi imprescindível para essa vitória da Inter ontem, tá? Então, vamos falar do jogo propriamente e aí a gente vai trocando algumas figurinhas, tá? Bom, igual eu falei com vocês, né? O primeiro jogo tinha ficado 3-3 lá em Barcelona, né? No Estádio Olímpico de Montjuïc. E para esse jogo de volta, eu considerei, né, que a Inter tinha um ligeiro favoritismo pelo fato de ter conseguido um empate fora de casa, né, com o todo poderoso Barcelona, e ter trazido essa ligeira vantagem para jogar no San Siro, né, onde é uma equipe muito fechadinha, onde tem o auxílio da sua torcida, tá? Então, considerando, né, todos esses fatores, eu coloquei a Inter como ligeiro favoritismo, mesmo o Barcelona jogando mais futebol do que a Inter, tá? E mesmo depois da eliminação do Barcelona ontem, eu mantenho o meu discurso, né, que o Barcelona tem um melhor futebol, mas a Inter ontem foi mais efetiva. Então, ao contrário do que fez o Hans Flick, né, de ter mantido o Lewandowski no banco e ter entrado com ele somente no segundo tempo, o Inzaghi já colocou o Lautaro Dias para jogo logo de cara, né, como titular. E isso fez total diferença, porque o Lautaro Dias, ele é um jogador muito identificado, né, com a torcida, com esse clube. Eu, Rafael, né, enquanto cruzeirense, conheço muito bem, né, o Lautaro Martinez. Se eu falar ele Lautaro Dias, desculpa, tá, gente? É Lautaro Martinez, porque no Cruzeiro tem um Lautaro Dias, aí fica tanto Lautaro na cabeça. Acho que eu vou falar só Lautaro, que fica melhor, né? Vocês vão entender quem que é. Enfim, mas eu, enquanto cruzeirense, né, tenho péssimas lembranças aí do Lautaro na Libertadores de 2018, quando ele apareceu ali pelo Racing. Enfim, então era um jogador que na época que o Cruzeiro tentou trazer, mas já tinha fechado com a Inter, e é esse jogadoraço aí que a gente conhece, né? Ah, Rafael, mas ele era cone na Copa de 2022. Esquece esse papo aí, tá, gente? O Lautaro é um jogadoraço, enfim, e é muito identificado com a Inter. Fato é que a presença dele em campo ontem fez total diferença da postura do time, né? Existe um time com ele e um time sem ele. E ali nos 20 minutos, né, assim, o jogo estava bem equilibrado e tudo mais, o Barcelona tenta sair jogando, é desmarcado no meio campo, e aí é acionado, né, uma bola em profundidade para o Dumfries, que só na cara do gol, né, só rola para o Lautaro fazer o gol, né, tocar para o gol vazio ali. Então, 1-0 Inter aos 20 minutos do primeiro tempo. E aí, detalhe, né, falei da assistência do Dumfries, ele viria dar mais uma assistência ainda no jogo, tá? Mas daqui a pouco eu falo dele. Bom, com 1-0 no placar, a Inter estava ali né, dominante, o Barcelona estava um pouco irreconhecível, tá? Rafinha não estava aparecendo no primeiro tempo, o Lamine Yamal estava muito bem marcado, tá? Até que no finalzinho do primeiro tempo, ali para os 40, 40 e poucos, o Lautaro, de novo, né, acionado ali, bota a bola na frente e é derrubado na área pelo Pau Cubarsí. Assim que ele é derrubado na área, eu já tinha falado, né, eu estava assistindo a transmissão, eu já tinha falado, ó, pênalti indiscutível. E aí o narrador e comentarista, não, porque tirou a bola primeiro e depois teve o contato. E aí depois mostrando por um outro ângulo, né, da câmera, o Pau Cubarsí em momento algum encosta na bola, ele vai na perna direita do Lautaro,
tá? O Lautaro, muito esperto, ele adiantou a bola de forma com que o Pau Cubarsí só pegasse a perna dele, tá? Então foi um pênalti cavado, digamos assim, mas foi muito bem cavado, né? Não é aquele pênalti forçado, igual tem muito aqui no futebol brasileiro, né? Pênalti indiscutível, o juiz ainda foi pro VAR, né, avaliar e tudo mais, e aí, com isso, o Çalhanoğlu, né, foi para a bola e marcou o seu gol, né, o segundo gol da Inter aí, abrindo a vantagem, tá? E aí, na hora, me passou aquele filme, né? Poxa, 2-0 de novo na Inter, será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Montjuic, né? E aí, com isso, terminou, né, o jogo no primeiro tempo, 2-0 para a Inter. O Lautaro queria bater o pênalti, mas ele estava sentindo muitas dores. Çalhanoğlu é muito bom cobrador de pênalti. Tem uma estatística lá que eu não vou lembrar agora, mas tem muito tempo que ele não perde um pênalti, né? Então, ele foi para a bola, deslocou o goleiro, enfim, 2-0 Inter, tá? Na volta do segundo tempo, a Inter ainda começou melhor, né? Enfim, estava ali conseguindo controlar o jogo, controlar o resultado, 2-0 ali, tá? Até que o Inzaghi precisou fazer uma substituição, né, tirar o Di Marco ali, que era o ala esquerdo, tá, para a entrada do Carlos, né, que é um brasileiro aí. E essa substituição, assim, da onde veio a derrocada da Inter, né, porque o Di Marco estava marcando muito bem ali o Lamine Yamal, né, todo mundo tinha falado do desempenho do Di Marco no primeiro jogo, que ele tinha ficado assombrado com o Lamine Yamal, mas nesse segundo jogo ele estava muito bem, né, tava muito bem, estava anulando ali o Lamine Yamal, e com a saída dele, o corredor ali ficou um pouco mais aberto, né, o Carlos, que é muito melhor ofensivamente do que defensivamente, tá, acabou sendo penalizado a Inter por essa substituição, porque logo depois fez o 2-1 num chutaço do Eric Garcia, tá, uma jogada que começa com o Lamine Yamal lá na direita, vai lá para a esquerda, né, pro lateral esquerdo agora, que eu não estou recordando o nome, mas que estava sendo muito criticado, né, tá substituindo ali o Baldé, então ele cruza para a área e sozinho o Eric Garcia empurra pro gol, um chutaço assim, enfim, golaço, 2-1. Logo depois, o Barcelona ainda tem a chance, né, de empatar o jogo, também com o Eric Garcia, só que o Sommer faz uma das defesas mais lindas que eu já vi na minha vida. É um tiro assim, a queima-roupa, né, e ele vai com as duas mãos assim e defende o que seria o empate do Barcelona, mas ele não conseguiria, né, segurar por muito tempo, sendo que no ataque seguinte o Barcelona conseguiu chegar ao seu gol de empate, que foi um gol de cabeça do Dani Olmo, muito parecido com a jogada do primeiro gol, a jogada que nasce lá no lado direito com o Lamine Yamal, vai para o lado esquerdo com aquele lateral lá que eu esqueci o nome, tá? Ele cruza pro Dani Olmo sozinho na área cabecear e empatar a partida. E aí você já viu, né? Aquele mesmo filme passando de novo, né, na cabeça de todo mundo, 2-2 no placar, né? A Inter estava completamente desfacelada nesse momento, estava sofrendo muito, né? Sofreu muito com o primeiro gol, na verdade, mas depois que tomou o segundo gol, ela se reorganizou um pouco mais, né? E aí o jogo foi caminhando para o final, o Sommer fazendo umas defesas muito importantes, tá? O Sommer que foi considerado aí o melhor em campo, com muita justiça, a gente vai falar de uma defesa que ele fez um pouco mais para frente, no chute do Lamine, mas fato é que aos 41 minutos, né, do segundo tempo, o Rafinha recebe uma bola, né, ele bate de primeira, o Sommer defende, a bola volta para ele de novo e ele chuta de direita no outro canto do goleiro para desempatar. 3-2 o Barcelona. E aí você pensa, poxa, né, o jogo já está morto ali, 41 do segundo tempo, enfim, já está decidido, né? O Barcelona vai para a final, vai coroar esse elenco maravilhoso deles e tal. Só que nem tudo parece perdido. Uma bola lançada por Dumfries ali no lado direito, né? Aos 3 minutos de acréscimo, o juiz tinha dado 5 minutos de acréscimo, então já estava no terceiro minuto de acréscimo. O Dumfries recebe essa bola ali do lado direito, tá? Deixa o marcador para trás, que sai caindo, catando cavaco, enfim, tropeçando ali. O Dumfries cruza na área e o zagueiro da Inter, que estava lá no ataque, empata a partida em 3-3. Ele empurra pro gol como se fosse um 9, um legítimo atacante. Empata a partida e, cara, prorrogação, não tem jeito. Tá? Então, jogão do início ao fim, até ali nos 90 minutos e os acréscimos, enfim, 3-3, e aí a gente vai para prorrogação. E aí eu já quero fazer o meu primeiro adendo, que é o seguinte: tudo bem, a Inter ganhou na prorrogação, né?
eu já vou falar disso um pouco mais para frente, mas ninguém aguenta mais prorrogação, né? Principalmente dos jogadores. Poxa, o cara já está no final de temporada, ainda tem que encarar mais uma prorrogação. Então, a minha opinião seria que a partir da temporada que vem acabasse com a prorrogação. Se o jogo terminasse empatado, vai para os pênaltis, já resolve isso logo, tá? Porque se aumentou muito mais, né, o número de jogos aí por temporada e ainda tem prorrogação, né? Então, no final do jogo, os caras estavam completamente mortos ali. Mas, enfim, na minha opinião, deveria acabar, né, com essa prorrogação, porque não dá mais, assim, né? Igual eu falei com vocês, o calendário está muito mais inchado, a gente ainda vai ter o Super Mundial ainda, enfim. Então, a minha proposta seria para a próxima temporada já encerrar essa questão da prorrogação e ir direto para os pênaltis. Mas fato é que na prorrogação o Barcelona tentou de todas as formas, né, matar o jogo, ganhar a partida, só que quem saiu na frente foi a Inter. A Inter que teve o Thuram ali como um cara muito guerreiro ali na frente, né? O Thuram que claramente não estava 100% fisicamente, ele está retornando de lesão agora, né? Ele segurou a bola lá na frente e eu não sei como ele conseguiu passar do Ronald Araújo, rolou a bola para o meio da área, para um outro jogador da Inter só escorar, e aí chegar aquele mesmo jogador que fez o gol contra o Bayern de Munique, né? O gol da virada lá na Allianz Arena, fazer o 4-3, né? Virar a partida novamente para a Inter. Só que agora na prorrogação. Então, assim, o cara ficou tão eufórico, né? Com gol e tudo mais, que ele até passou mal, né? Ele, assim, ficou sem ar logo depois que a partida reiniciou. Ele teve, né, precisar ali de um atendimento e tudo mais. O Barça tentou de todas as formas, igual eu falei com vocês, e teve um chute do Lamine Yamal que, cara, assim, eu não sei como que o Sommer foi buscar aquela bola, mas assim, ele foi com a pontinha dos dedos, tirou o gol do Lamine Yamal, mas fato é que o Lamine tentou de todas as formas e foi parado ali pelo Sommer. Assim, o segundo tempo da prorrogação foi mais administrar mesmo, né? E aí, com isso, a Inter está classificada para a final, né? A segunda final em 3 anos da Inter. A base do time é a mesma daquela que jogou contra o Manchester City, então os caras estão machucados, digamos assim, né? Já calejados daquela final, e eles querem, independente do resultado do jogo de hoje, né? Independente do resultado aí entre Arsenal e PSG, lutar por esse campeonato, né? Por essa Champions League. Até porque no campeonato italiano eles estão 3 pontos atrás do Napoli, né? E na Copa Itália eles perderam o jogo, né, nas semifinais aí pro Milan, também não vão conseguir disputar. Então eles estão depositando tudo na Champions League a partir de agora, tá? Vou falar de alguns personagens, né, no jogo. O Rafinha, por mais que estava mais apagado hoje, né, conseguiu sair com o seu golzinho ali no final do tempo normal, né? O Lamine, igual eu falei com vocês, muito bem anulado, mas as brechas que ele conseguiu, né, as oportunidades que ele teve, foi parado ali pelo Sommer. O Lewandowski entrou no segundo tempo, não agregou muito, teve só uma cabeçada para fora ali, que bateu na cucuruca, né, nem pegou em cheio a cabeçada. Ele não fez muita coisa, também estava voltando de lesão. Do lado da Inter, igual eu falei com vocês, o Thuram, um guerreiro ali na frente, tá? O Lautaro, que foi substituído, né, logo no segundo tempo, já não estava aguentando mais. Muita identificação com o clube, fez toda a diferença a presença dele no time, tá? O Dumfries, e aí falar com vocês, a eliminatória, né, somando os dois placares, ficou 7-6, né, ou seja, 13 gols, tá? Desses 13 gols, somente um jogador marcou 2 vezes, que foi o Dumfries, tá? Olha o tamanho dessa estatística. Os outros 11 gols foram feitos por jogadores diferentes, tá? E detalhe importante também, outra estatística bombástica do Dumfries, foi o único jogador que saiu com 5 participações em gol, né, 5 participações diretas para gol nessa eliminatórias, né, sendo 2 gols e 3 assistências. 2 assistências nesse jogo de hoje e 2 gols e 1 assistência no primeiro jogo. Tá? Então, 5 participações diretas para gol. Ao meu ver, o Dumfries é o melhor lateral direito dessa temporada, tá? Apesar dele atuar como ala, né, direito, nesse esquema de 3-5-2 do Inzaghi, tá? Mas é o melhor direito ali dessa temporada. Tem uma briga boa ali com o Arnold, mas eu considero ele o melhor, tá bom? Dessa temporada. Então, gigantesca a atuação da Inter, foi um jogaço, um dos melhores jogos de futebol que a gente pôde presenciar, né, nessa era moderna aí, principalmente da Champions League. E, cara, a Champions League
nesse novo formato, assim, me ganhou demais. Se você ainda não deu a oportunidade, assista, porque tá, assim, pegando fogo. Hoje a gente já vai ter um outro jogaço, tá? Vou deixar aqui, inclusive, o meu vídeo de prévia para você que não assistiu. Eu também falei do jogo entre PSG e Arsenal, tá? E a Inter vai para a sua segunda final em 3 anos, né? Com o mesmo Inzaghi, com a base do mesmo time. Vamos ver se dessa vez eles vão levar o caneco, tá bom? Barcelona volta para casa, infelizmente esse timaço é eliminado, né? Mas é um time muito jovem ainda, tem total condições de chegar em outras finais de Champions nos próximos anos, tá bom? Bom, pessoal, então se você chegou até aqui, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever neste canal e eu volto aqui mais tarde para falar sobre o jogo entre PSG e Arsenal. Fechou? Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.